Então, se a pessoa está expressando de alguma forma, direto ou indiretamente, medo, tem que ser reconhecido, tem que trazer para a mesa. Entendi. Então, vamos falar sobre o medo. E para a pessoa querer trazer o medo dela para a mesa, precisa existir antes um ambiente onde ela sinta conforto de falar, será que eu posso ter esse risco de botar meu medo na mesa? Então, para mim, a jornada como líder, especialmente em grande organização, tem a ver com o tempo inteiro criar o espaço para as pessoas estarem confortáveis e trazer os seus desafios pessoais para a mesa. Bem-vindo, bem-vinda ao podcast O Consciente, um podcast que visa ampliar sua visão sobre si próprio e sua visão de mundo. A cada episódio a gente traz um convidado especial e hoje, não podia ser diferente, a gente vai ter o Andrei Sevciuk. O Andrei é formado em Engenharia Mecânica pela USP, ex-atleta da Seleção Brasileira de Polo Aquático, formado em Terapia Gestalt, tem MBA pelo INSEAD na França, e passagem por empresas como Bradesco, Johnson & Johnson e Novartis. O Andrei é um líder que viveu todo o ciclo. Ele passou desde analista até diretor de unidade de negócio e recentemente foi General Manager, você não sabe o que é General Manager? Já ele te conta, em Portugal. Andrei, bem-vindo. Queria que você desse a sua primeira chamada dizendo um pouquinho para nós o seguinte: a gente se conhece há muito tempo, a gente tem laços e para essa sua primeira chamada, eu queria que você já comentasse o seguinte: quando a gente se conheceu, vestir a camisa de uma empresa era talvez o desejo de todo mundo que estava ali num treinamento. E hoje a gente tem ouvido que camisa a gente troca e essa semana eu ouvi que cuidado para você não vestir uma camisa de força. Bem-vindo ao nosso podcast. Conta um pouquinho para nós de quem é você e que história é essa para a gente começar. Boa, obrigado, Ari. Super feliz de estar aqui com você, certo? E troca a camisa, veste a camisa ou camisa de força, né? Uhum. Como tudo da vida depende do contexto, né? Eu, por muitos anos, vesti a camisa e fui muito feliz vestindo a camisa, certo? E acho que não teria feito muitas coisas boas que eu fiz e me transformado e ajudado outras pessoas a se transformarem se não tivesse vestido a camisa. E também tive momentos mais recentes que eu senti, e também mais no começo da carreira, que eu senti que era um pouco camisa de força, que eu precisava fazer alguma coisa e mudar. Então acho que é mais um ciclo do que uma máxima, certo? Tem momentos que a camisa começa a apertar e você fala que bom que eu posso perceber isso e mudar. E tem momentos que você fala, puxa, agora a camisa vestiu bem, deixa eu aproveitar e seguir vestindo a camisa. Nossa, Andrei, muito legal já essa chamada inicial, porque assim, sem dúvida, cara, eu sempre lutei para me desenvolver com o que todo mundo chama de líder. Te confesso que era uma coisa meio abstrata, sabe? Ser líder é ser gestor, ser líder é ser dono da empresa, mas todas as pessoas que eu converso, quando falam o seu nome, falam aqui tem um líder legal. Vamos começar contando a sua história do início, para depois a gente chegar aqui, porque eu acho que ao longo dessa conversa eu queria muito que todo mundo que aqui nos ouve pelas plataformas de áudio ou nos vê pela plataforma de vídeo, entendessem, conseguir entender um pouquinho por que você é tão admirado. Você parece aquele... lá em Minas a gente fala, ó, passou mel na pessoa. Falou o seu nome, abre porta. É impressionante. Eu conversei com uma pessoa semana passada e a gente está vivendo essa crise meio pós-pandemia de identidade, não sei, mas o seu nome é líder de verdade. Vamos do início. Bom. Andrei, a gente sempre, quando traz um convidado, gosta de usar essa lógica dos setênios, que é para contar, como diz o outro, desde o início. Setênios, né, dividir a vida da pessoa em ciclos de 7, é algo que Rudolf Steiner criou e ajuda aqui a esse entrevistador a se situar. 0 a 7 anos, suas primeiras lembranças, infância, por onde você andava aí do 0 ao 7? Acho
que a lembrança mais marcante foi porque meu pai foi trabalhar na França, no sul da França, em Grenoble, e eu tinha 4 anos, então mudei e passei 2 anos lá, né? E naquela época, sem internet, então implicava mais separação do mundo aqui no Brasil. Fui estudar em escola pública francesa, que como quase todos os franceses estudam, não falava francês, cheguei lá, fui aprender a falar francês, etc. Não foi fácil no começo, mas depois, como toda criança, me adaptei, aprendi a falar francês rápido, né? Daqui a pouco minha mãe falava que a gente entrava pela porta de casa falando francês com eles já. Fiz amizades e isso me ensinou uma visão diferente do mundo, né? Claro que eu não levava atrás isso para o racional na época, mas isso me acompanhou. E eu sinto que parte da minha abertura para conhecer coisas novas, para me relacionar com perfis diferentes, com mundos diferentes, vem dessa experiência na França, nesses 2 anos dessa época. Vamos falar um pouquinho da França. Já já a gente fala de inglês de novo para explicar o que é General Manager, né? Bom. Mas eu queria te perguntar uma coisa que me veio à cabeça. Quando eu comecei a minha colaboração com um professor que me recebeu na Holanda, eu vivi 1 ano lá, eu nunca vou esquecer quando ele disse assim: vai entrar agora no nosso time para cuidar da publicação desse trabalho uma pessoa que é French Guy. French Guy. Eu falei, o que você quer dizer com isso? E eu poderia citar aquele filme querido, O Pequeno Nicolau, Le Petit Nicolas, porque a gente tem uma visão meio assim, cara, parece que os franceses não são muito fáceis de lidar, não. E o que você lembra? O 0 ao 7 lá era numa boa, você fez amigos e isso é um mito? Ou os franceses são realmente, como dizem em Minas, custosos? O que você lembra desse período lá na França? A gente viveu numa comunidade de expatriado brasileiro. Então, os maiores amigos dos meus pais, depois meus amigos, eram os filhos dos amigos dos meus pais, que eram brasileiros também. Tá. Mas eu fiz amizade, e eu lembro que a gente morava num condomínio de prédio perto da escola, e eu tinha 2 amigos, que eu lembro o nome até hoje, Mathieu e Olivier, que ficaram meus amigos. Às vezes eu sonho com eles, é engraçado, legal. Apesar de não ter mais nenhum contato, etc. Então tive uma referência de amizade, que apareceu com o tempo. Também lembro que na escola, no começo, eu sofri um pouco. Assim, não foi fácil de entrar, até porque eu não falava francês, né? Então tinha uma timidez associada, etc. Mas quando eu lembro da França, e depois eu morei mais tarde na França de novo e fui visitar a cidade que eu morei com minha esposa, eu chego lá, a sensação emocional é boa. Tá. Né? Então, eu sei que eu tive desafios, mas é uma boa memória a França e Grenoble. Faz todo sentido, porque apesar dessa introdução do French Guy, na verdade não era French Guy, era uma French Woman, fazia aqui uma homenagem a ela, de uma escola francesa, já me vem o nome. E cara, fora essa coisa inicial, que ali no começo dá um trabalho, Roel, ela chama Roel. E eu não lembro agora a escola francesa. Super legal, é uma pessoa que a gente convive já há anos, estamos aí junto nessa jornada de publicar. E talvez seja um pouco só do que a gente vê muito, né, Andrei? Às vezes as pessoas no começo, elas assim, têm uma certa dificuldade e depois vai bem. E eu acho, claro que ao longo da história você vai contar sobre isso, você tem uma coisa incrível que eu vi em poucas pessoas, que você é uma das pessoas que eu conheço mais antipreconceituosas. Você é muito aberto a ideias essas que talvez ditas para um outro engenheiro, ainda mais uspiano, as pessoas vão falar não e tal, e você é muito aberto. Mas vamos continuar então nessa jornada. França, infância, agora do 7 a 14. Por onde você andou, por onde você estava? E eu queria saber se tem alguma referência também assim. Você lembra gosta de MPB, de música? Porque essa é uma idade que é muito importante nesse sentido, né? Então, 7 a 14, você estava por onde? Que coisas que você lembra? Olha, então eu voltei para o Brasil, tá. Mas ainda com 6, 7 anos. 7 a 14, eu lembro talvez mais da fase final desse CT. Né? Tá. Porque foi início da adolescência, então tem um quê de começar também a se desprender de alguns modelos dos pais, mas outros modelos a gente mantém, né? E eu lembro de uma fase de que eu
comecei a ganhar a liberdade de viajar com meus amigos sozinhos. Eu tinha um amigo que tinha um motorista e uma Kombi da empresa, que levava a gente de Kombi, largava a gente lá no apartamento, muitas vezes no Guarujá, que meus pais tinham casa na época, e a gente ficava só a molecada. Então eu lembro disso, é uma referência boa. Entendi. Pronto. E depois música, você falou, e eu ligo muito assim, essa fase é o rock and roll. Rock and roll? Ixi. Meu pai gostava pouco de rock, não muito. Tem outras coisas que eu peguei dele, jazz, etc. Mas eu comecei a ouvir rock nessa época. E tem vários amigos que me falam até hoje assim, aprendi a ouvir música com você. Olha, é verdade. Sério? Porque sei lá, acho que eu comecei antes a ouvir rock, aí comecei a trazer para as pessoas, né? Então, é engraçado que sempre o pessoal quer atrás de você. Eu também tô nessa. A gente vai contar que hoje, quando a gente se conheceu, isso mudou completamente a minha jornada profissional. Mas para fechar o 7 a 14, primeiro você comenta uma coisa que às vezes nem todo mundo tem ciência, que é viver numa comunidade fora como expatriado é muito gostoso, né? Eu acho que eu tive a oportunidade de oferecer isso ao meu filho mais novo e é muito legal. É muito legal os expatriados, porque você fica numa situação única, né? Mas agora de 7 a 14, vai com os amigos pro Guarujá, ouve rock and roll. E vamos avançar pro 14 a 21, Andrei, porque, cara, de cada 10 palavras que a gente falou aqui nesse podcast até agora, de cada 10, uma é seu pai. Então, fica evidente, eu acho que você vai falar disso agora de 14 a 21, a influência do seu pai na sua vida. Sim. E aí, 14 a 21, aqui geralmente já começa essa fase de escolhas profissionais, reexaminando a sua formação. Você fez engenharia mecânica na USP, mas e aí, que pai é esse? O que aconteceu? Por que isso é tão presente na sua fala? E acho que nos 14 teve uma transição importante também que tem a ver com meu pai. Meu pai sempre foi esportista, ele foi seleção brasileira de vôlei, ele e meu tio. E uma época, ainda no setor anterior, eu tentei jogar vôlei, mas aquilo era peso demais para mim. Né? Em algum momento eu falei, pai, não quero jogar mais vôlei. Ele falou, tá, mas você faz qualquer esporte. Eu falei, tá bom. E aí eu achei o polo aquático. E eu me encontrei, foi um lugar que eu falei, ok, isso aqui é mais meu, é do meu pai, certo? Mas ainda com a influência do esporte, obviamente, que foi importante na minha vida. Então foi quando eu comecei polo aquático, né? E aquilo virou um espaço importante para mim, mesmo quando eu fui fazer engenharia, que meu pai é engenheiro, certo? Fui fazer um pouco no automático, gostava de matemática, etc. Fui fazer engenharia, mas eu brinco que na faculdade eu era mais jogador de polo aquático do que engenheiro, certo? Então a engenharia eu fiz o mínimo para me formar lá, que foi bastante, porque para se formar na Poli tem que estudar um tanto, mas foi o mínimo para me formar. Eu comecei no meio, eu sabia que não ia ser engenheiro mais, mas eu falei, ok, eu vou terminar isso aqui, né? O Andrei, quem deu essa sacada aqui? Porque tem uma coisa aqui incrível que eu não sabia, mas acho que é legal de comentar do Setênios. Eu fiz tudo para o meu filho mais velho seguir a minha carreira profissional. Sim. E segundo ao meu mentor, eu tô com ele há 21 anos, ele fala assim, olha, você tentou trazê-lo muito novo para a empresa. Sim. E ele me diz assim, cuidado para não cometer de novo essa sedução, deixa o seu filho mais novo mais livre. Quando eu conheci a teoria dos setênios, eu conheci pelo Tomar a Vida nas Próprias Mãos, um livro da Gudrun, uma médica formada na USP, faleceu agora recentemente, aos 90 e poucos anos, e ela fala isso, ela fala assim, olha, cuidado, porque às vezes no peso da sucessão é muito pesado para o jovem ver o que o pai faz. Sim. Eu, há 2 semanas, o meu filho mais novo fez uma apresentação sobre o que é o IB, né? Depois a gente abre esse parênteses, que é um currículo muito legal de 2º e 3º ano científico, que é certificador no mundo todo. E aí eu peguei pesado no feedback. Eu falei, pô, mas não era isso, a gente combinou. Até que alguém me chamou de canto e falou assim, você sabe qual que é o peso para ele? Você, orador, tá tendo um feedback desse? Sim. E a Gudrun, essa autora, fala muito disso. Como é que foi isso, Andrei? Como é que foi essa saída? Ele é que te deu essa sacada? Se não for o vôlei, vai pro polo? Você descobriu isso intuitivamente? Como é que você conseguiu tirar esse peso das costas de tão jovem? Foi intuitivo? Foi sorte também, um pouco de sorte, certo? Mas meu pai sempre teve esse negócio, tem que fazer um esporte, certo? E o esporte tem um papel muito importante na vida dele, na adolescência dele. Então ele falava, isso aqui é importante. E eu fui fazer vôlei por influência, não que ele escolheu, mas influência obviamente dele. E lá eu sentia muito peso. E chegou uma hora que foi demais, eu falei, eu não quero mais, certo? E aí tinha um amigo meu que fazia polo aquático, e falou, você não quer ir lá testar? E aí eu fui testar
e me achei, certo? Me achei na piscina, comecei a fazer amizade, gostei do esporte, etc. E aí fiz 10, 12 anos bem feitos. Então, e tem em relação com o pai, tem o negócio da admiração, dele ser meu herói, etc. Mas também tem o peso, né? Tem o peso de falar... Tanto que eu fiz as pazes com a palavra disciplina nos últimos 10 anos, né? Tá. Eu tinha uma coisa assim, disciplina é um negócio muito do meu pai, eu sou mais fluido, menos com essas coisas, porque tinha um pouco desse sentir esse peso e querer escapar pelos lados com as coisas. Certo. Agora eu entendi. E, putz, eu sei que é clichê falar a frase do poeta, né? Disciplina é liberdade, mas eu te conheço, eu sei que você foi também entrar nas pazes, fazer as pazes com que a disciplina mais tarde, né? Porque disciplina às vezes dá a sensação de prisão, de rotina, de todo dia. Mas olha, Andrei, você chegou à seleção brasileira, é isso? Cheguei à seleção brasileira júnior. Então, fui jogar um mundial em Cuba. Tá. Foi mundial? Mundial em Cuba. Mundial júnior em Cuba. Ficou um mês lá em Cuba, foi uma experiência interessante. E depois, quando eu estava já com 22, 23, cheguei a ser convocado pela adulta, mas eu estava cansado de treinar já. Tá. Eu estava falando, ok, deu. Aí comecei a treinar menos e falei, não, obrigado, chega por aqui. E, independente da minha relação com meu pai, a experiência de esporte marcou muito. Tá. Né? Eu aprendi isso mais velho também, mas eu passei a reconhecer, me ver nessa idade. E essa história de ter um bando de homem passando por um desafio muito difícil junto, se apoiando, querendo amizade, sofrendo junto, mandando tapa na cabeça junto, para mim foi meio salvador nessa época. Entendi. Certo? Paradagem. E especialmente passando por esse lugar difícil de passar, né? Assim, treinava demais, 7, 8 horas por dia, final de semana, né? Se superar. Eu vejo gente falando do exército com carinho às vezes, e é daí o lugar com carinho que vem. E eu digo que o esporte foi meu exército. Eu não fui fazer exército, mas fui fazer esporte. E as pazes com a disciplina, a ferramenta para ter a disciplina que eu tenho hoje vem daí, vem do esporte. Então, André, porque assim, tem uma coisa que acho que vale a pena comentar com os nossos autores, na verdade, com os nossos ouvintes, seguidores e o que for, que é o seguinte: você usou hoje a expressão poli, né? Como eu venho de BH, lá em BH, nunca vou esquecer, na minha defesa de doutorado, estava o Daniel Ciamp, que é uspiano. E lá em Minas eu não entendia muito exatamente o que era essa expressão, não. Mas uma vez eu ouvi uma frase que foi assim: cara, na USP, medicina, direito e poli é para poucos. Então, conta aqui para nós um pouquinho. 7 a 8 horas por dia treinando, desenvolveu esse senso coletivo. Eu não fiz exército e achava que... Eu comemorei quando eu fui liberado aos 18 anos de fazer exército. Mas depois, fazendo especialização dentro de um hospital na Santa Casa de Misericórdia, eu vi que foi isso, né? As pessoas com que você passa aperto, você cria com elas uma amizade muito forte. Mas antes de avançar no seu CTNs, conta um pouquinho que história é essa de poli? O que é poli e como é que era a sua vida na época? Poli é a Escola Politécnica, a Faculdade de Engenharia da USP. Você falou USP no começo, certo? Mas geralmente a gente fala Poli lá. Uhum. A Poli... o que eu posso dizer? Punk. É muito difícil e ela não cobra presença, certo? Então o que acontece? Eu ia muito pouco na aula, certo? Quando eu treinava polo e namorava, e às vezes ia na aula. Só que depois chega 2 semanas no semestre ou no trimestre que tem todas as provas juntas. Entendi. E aí isso dava que nem um maluco, 24/7, tá? Aprender alguma coisa, aprender sozinho. Então, eu falo que a Poli me ensinou muito mais do que ser engenheiro, porque eu não fui seguir essa carreira. Me ensinou a aprender sozinho, por exemplo. A lidar com uma quantidade brutal de pressão e trabalho junto. Né? Então essas coisas foram importantes na faculdade. Me identifiquei demais, porque como meu primeiro filho, na época da faculdade, eu tinha certeza que se eu fizesse faculdade de medicina fora de Barbacena, cidade no interior, sim, os professores não iam liberar a minha presença. E em Barbacena o que eu ouvia dos professores era: cara, você é pai de família, você é ótimo aluno,
você não foi muito bem aqui na Santa Maria bomba de falta, você sabe, né? Sim. Aí os professores falavam, você é um guerreiro, tá aí tem filho... Sabia que eu era rimo de família. Engraçado como essas coisas identificam, né? Ou seja, não é sua lista de presença que vai te segurar. Bom, então vamos andar aqui, né, Andrei? Que aí nós já estamos aonde? 7 a 14, 14 a 21. Para onde nós vamos agora? Você conseguiu formar, terminou a engenharia, e aí? E aí, como é que foi esse momento de decisão? Para onde você caminhou nesse momento? Aí eu sabia que não queria ser engenheiro, Tá. mas eu não tinha ideia do que eu queria ser. Né? Eu Tá. acho lindo que tem pessoas que falam, eu estava na faculdade e eu descobri minha vocação. Tá. Eu fui descobrir minha vocação com quase 40 anos. Né? Então, o pessoal fala, acha uma coisa que você ama e não vai parecer trabalho. Para mim foi trabalho. Aí eu comecei a amar alguma coisa que eu fazia no trabalho, certo? Veio da experiência, né? Legal. Então eu fui, na época apareceu a oportunidade de trabalhar no Bradesco, eu fui trabalhar no Bradesco para fazer uma coisa que era mais business development, então desenvolvimento de negócio interno na área online do Bradesco. Fiquei 4 anos no Bradesco, aprendi um monte de coisa, gostei da história de ser comercial, mas não me identificava muito com a cultura da empresa. Tá. E nem com a ideia de trabalhar em banco, certo? Nada errado de trabalhar em banco, mas não foi o lugar que eu me achei. Falei, eu quero mudar. E aí a história do MBA, certo? A história do MBA na França veio para fazer essa transição de carreira. Tá. Isso foi no meio desse setênio aí, certo? Mas no final, perto dos 27. Veio a história de fazer MBA, apliquei para uma série de escolas, deu certo em SEAD, fui fazer 1 ano. Antes disso casei, certo? Eu conheci minha esposa, casei, então foi 2 transformações juntas. Mas antes do casamento, Andrei, como é que você fez para não enlouquecer se não era o que você amava, cara? Como é que você conseguiu viver tantas horas se dedicando, se você não tinha se descoberto? Como é que você fez para não enlouquecer? Foi um namoro? Porque quando eu ouço isso, eu falo, cara, mas passar tantas horas fazendo, se não era a coisa que você descobriu, como é que você não enlouqueceu? Sim. Primeiro que eu não tinha uma coisa que eu tinha me descoberto. Então não era alternativa, isso aqui eu amo e não faço, e eu faço o que eu não amo. Eu olhava e falava, ok, parece que isso aqui é trabalho, né? Trabalho é essa coisa chata. Entendi. Que eu tenho que vir aqui, mas eu preciso do cheque no final do mês, então eu via cheque a cheque. Entendi. E eu sempre tive, talvez por isso também, uma vida fora do trabalho. Então eu falava, ok, para mim o trabalho era o que me permite ganhar meu dinheiro, me sustentar para eu fazer as coisas que eu gosto. Entendi. Essa era a minha relação com o trabalho nessa época, entendi. Certo? E óbvio, dias mais felizes e menos felizes. Mas de forma geral eu falava, nossa, minha carreira me preenche? Não. Entendi. Certo? Quando eu fui para o SEAD, uma das coisas que eu tinha me colocado puxa, eu quero achar uma carreira que me preenche mais. Então, uma hipótese minha se eu vou para o MBA, isso vai me permitir fazer uma transição, tirar 1 ano, refletir, eu vou achar algo que toca mais meu coração. Demorou mais 10, 15 anos, mas... E fala para quem não conhece, o que é o INSEAD? INSEAD é uma escola de negócio, certo? Que faz MBA e educação para executivos na França. É uma escola internacional. E para quem... Porque às vezes as pessoas não têm noção, muita gente aqui, pelo menos da onde eu venho, você fala Harvard, as pessoas, uau, Harvard. Mas... eu só fui descobrir o que era no INSEAD quando eu estudei negócios. A gente está falando de uma das top 3. Isso. Nos últimos, talvez, 10 anos, está sempre entre top 3 do ranking, muitas vezes na frente de Harvard, às vezes uma posição atrás, 2. Não, sempre gira por aí. E aí você foi fazer o MBA lá, e aí eu perdi essa parte. Quando é que você se casou? Eu casei logo antes do MBA. Logo antes do MBA? Logo antes do MBA. Você casou e você continua até hoje casado com a mesma pessoa? Continuo casado com a mesma pessoa, agora vamos quase fazer 20 anos de casado. Até meio assustador falar isso. 20 anos de casado. O dia eu tô fazendo, juntando namoro e casamento, já tá dando 27. Uau. E aí, o que aconteceu nesse período, Andrei? Porque você foi fazer um MBA na França, já casado. Isso é uma coisa aqui da sua história que eu acho que, pegando a cronologia, engenharia mecânica na USP, ex-atleta da seleção brasileira de polo aquático, só que você conta aqui que tem formação em terapia Gestalt. O que é terapia Gestalt? O que te levou para isso? Isso vem depois do MBA. Vem depois do MBA? Então tá bem nesse próximo setênio mesmo, certo? Tá. Então, um MBA, eu tentei lá me encontrar aqui, eu queria fazer que eu iria gostar.
Gostei da história de trabalhar com a área de saúde, me pareceu, mas era algo mais intelectual do que sentido, que saúde tinha mais propósito do que banco. Portanto, apareceu a oportunidade da Johnson & Johnson e a Johnson falava muito de propósito quando recrutava a gente nos MBAs. Deu certo, fui para a Johnson, feliz da vida. Tá. Cheguei na Johnson, o que eu descobri? Que no dia a dia eu sentia menos a história do paciente, dessa história que eu achei que ia me conectar ao propósito. Então eu me sentia menos conectado aí. Tá. De novo, intelectualmente fazia algum sentido ainda, mais sentido para mim. Mas ainda fui trabalhando um pouco nesse lugar, né, no começo da carreira, de ok, é algo que me permite fazer outras coisas. Tá. Né? E aí, depois de alguns anos já na Johnson, já com perto dos 30 e poucos anos, a gente teve uma crise no casamento, né? Aquelas coisas que eu brinco que nunca ninguém passou por isso. Né? Mas foi a primeira vez que teve uma crise desse tipo e eu tinha vivido isso. E foi uma surpresa. Porque eu descobri algumas coisas sobre mim. E a principal coisa que eu descobri, talvez, é que eu tinha muito pouco contato com o que eu sentia e, portanto, muito pouco contato com o que os outros sentiam. E minha esposa, nesse caso, certo? E foi chocante, porque eu não achava disso antes da crise, certo? E aí, com essa chacoalhada, vamos dizer, eu comecei a falar, vou fazer terapia. Certo? Isso veio um pouco da minha mãe. Minha mãe sempre fez terapia, essas coisas. Sua mãe apareceu. Isso. Minha mãe, e inclusive a pessoa que comecei a fazer terapia foi minha mãe que indicou, que tinha conhecido ela, etc., que é a Fátima, a Fátima para mim é uma mestra assim na vida, não só terapeuta. E eu comecei a fazer terapia, comecei a me conhecer mais, aí comecei a fazer retiros terapêuticos, certo? E no começo foi na base não do amor, foi da dor. Então, porque eu estava sentindo muita dor, eu precisei fazer terapia. Mas com o tempo eu comecei a gostar e falei, tem uma coisa para mim aqui. Olha. E aí chegou na formação em terapia Gestalt que eu escolhi participar. Olha só. É muito interessante essa história, Andrei, porque eu nunca vou esquecer quando você começou a nos preparar que você ia para Portugal. Uhum. E, cara, já começou um luto ali. Como é que vai ser a nossa vida sem Andrei? Nunca vou esquecer. E aí eu lembro de você organizar uma atividade psicodinâmica para preparar o seu sucessor, para sentar à sua cadeira e ninguém desesperar e enlouquecer. Eu nunca vou esquecer isso. Aí eu olhei para você e falei, cara, é a primeira vez que eu vejo alguém nesse nível corporativo com conhecimento tão avançado de psicodinâmica. Aí eu lembro que eu pensei, mas de onde que o Andrei saiu? Onde é que ele aprendeu essas coisas? E vem daqui então, Andrei, porque assim, você é um cara que... Eu vou falar uma expressão aqui que a minha esposa fica horrorizada quando eu fala que é coisa de velho. Sim. E é de velho mesmo. Os velhos antigamente, na época que a turma andava de Kombi e tudo mais, falava assim, o cara transa essas coisas de MPB, transa essas coisas. É velho demais isso, né? É velho. Mas é o que eu queria dizer aqui. Eu falei, pô, como é que você transa essas coisas de terapia, barará? E com todo o respeito às pessoas, hoje é um momento delicado de falar isso, mas eu acho que tem que ficar claro aqui, pessoas que vieram como eu, da biológica, saúde, poli, nem todo mundo teve acesso a humanas. Não. Nem todo mundo conhecia isso aqui. Então, o que às vezes é óbvio para alguns, Gestalt, terapia, não é para outros. E você é um cara que assim, eu falei, cara, mas como é que esse cara sabe tanto de humanas dessa história? É daqui, Andrei? Conta um pouquinho para quem não conhece o que é Gestalt, como é que você se formou. É muito interessante o seu drive vindo da dor. Sim. É um drive que eu também passei no ano do mestrado e me fez crescer muito, mas, nossa, doeu, viu? Sim. Dói, né? Dor dói. Dói. Sim. Não vou nem de lembrar. Sim. Então, eu acho que, primeiro, um pezinho em cada lado, né? Que é pai e mãe. Então, meu pai, racional, engenheiro, esportista, exército, tudo que você quiser aqui de um lado, super-herói, vamos dizer. E minha mãe sempre foi muito espiritual, então ela sempre lidou com essas coisas, né? E então tem uma influência dela aqui.
E depois, com a dor, fui fazer terapia e aí gostei e aí fui fazer a formação. E a formação, 3 anos. Tá. E a formação é prática. Então, a formação não é ler livros, não é ficar ouvindo aula e falar agora eu sei falar sobre Gestalt. A formação é passar por processo terapêutico 3 anos. Certo? É máquina de lavar mesmo, você vê o que sai do outro lado, certo? Porque o terapeuta gestáltico, na sua essência, ele... é a atitude dele que faz diferença para o paciente na vida, como terapeuta. Mas não tem grandes teorias, certo? E a partir da minha atitude de estar conectado com aqui e agora, de te ouvir, ter presença para você, eu uso minha intuição para poder te acompanhar e te, eventualmente, ajudar, se for. André, então vamos mergulhar mais um pouquinho, que olha só, você falou agora numa coisa interessantíssima, cara, que é processo terapêutico. Eu acho que as pessoas não se dão conta, e eu vou citar aqui a minha irmã, depois ela nos ouvindo vai entender. A minha irmã mais nova é médica e ela é militar, ela é do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, então ela dá plantão lá, como diz São Paulo, de domingo, fazendo transporte de neonatologia. Então vive em situações limítrofes, que é subir no helicóptero, subir numa ambulância, ir buscar uma criancinha, um bebezinho, enfim. Só que a Camille, minha irmã, só agora que ela começou a jornada de processo terapêutico. E o que ela não entendeu ainda, é difícil para quem nunca fez terapia, é que o processo terapêutico, para mim, os primeiros 2 anos, cara, você ainda tá entendendo o rolê. Você ainda não entendeu o rolê. Os primeiros 2 anos você ainda não entrou de fato no processo. E agora eu tô falando de mim mesmo. Eu vi que eu fiquei 2 anos quando entrei na terapia pra valer, discutindo vida profissional. Sim. Quando realmente eu comecei a mexer os botões, tinha mais tempo. E aí, André, eu te devolvo com a seguinte pergunta. Eu ouvi certa feita que as pessoas com nível socioeconômico menos favorecido procuravam, isso eu ouvi há 10, 15 anos atrás, quando tinham um problema, elas procuravam posto de saúde, delegacia de polícia ou igreja. As pessoas com muito recurso procuravam psiquiatra e advogado. E a classe média varria para debaixo do tapete. Dá o crédito aqui ao Regis Chagas, que falou essa frase para mim há 10, 15 anos atrás, no caso, o meu terapeuta. E eu sinto que a pandemia pegou esse tapete e bateu esse tapete e a poeira subiu. André, conta um pouquinho para quem não tinha rede de apoio, não tinha terapeuta, psiquiatra. Você falou, cara, o esporte, como médico eu falava isso o tempo todo, eu jogo squash há 21 anos, se eu não jogasse squash na minha cabeça, eu ia colar as placas, como falamos antigamente. Fala para quem não entende aqui um pouquinho, Andrei, como é que é isso? Quer ter uma rede de apoio, quer entrar em processo terapêutico, conceitos como deserto emocional, eu entro aqui, saio lá. Porque eu acho que as pessoas que nos ouvem aqui, tá todo mundo assim, sem rede de apoio, achando que sabe as coisas. Ajuda a gente, Andrei. Conta um pouquinho do que é essa história que você viveu, como é que pode ajudar nossos ouvintes. Primeiro, só vou reconhecer que assim, eu posso contar e vou contar. Agora, ouvir uma coisa e viver outra, certo? Então isso é muito gestáltico mesmo, é falar, se jogar lá e viver tudo aquilo te transforma. Tá. Ouvir sobre os outros é como ler um livro para ser criador digital e ser criador digital, enfiar da cara para bater o dia a dia lá no Instagram ou qualquer outro lugar. É muito diferente, certo? E eu falo, não foi nenhuma iluminação minha, foi dor, certo? A primeira vez que eu fiz terapia foi uns 8 anos, lá em 2002, 2003. Comecei a fazer terapia, aí desisti, sumi, certo? Aí quando tomei muita porrada na cabeça, eu falei, ok, preciso voltar para esse negócio aqui, porque já não sei o que fazer mais. Perdi o chão, certo? Então demorou também um tempo para eu chegar no lugar e eu falei, aqui tem um lugar para mim, certo? E aí começou a chegar nesse lugar, né? Aí começou um negócio que eu comecei talvez a grande mudança
vamos dizer, a mudança mais fundamental para mim foi ter mais contato com as emoções. Eu percebia que a minha vida era muito preto e branco porque eu não tinha contato real com as minhas emoções. A partir do momento que eu comecei a entender isso, e aí comecei a poder respeitar minhas emoções, vem amor próprio também, certo? Respeitar, entendi o que eu estou sentindo, posso respeitar isso, certo? E aí a vida começou a outra cor. Então eu comecei a achar coisas que faziam... inclusive, daí que depois veio um encontro com a carreira, com o propósito. Entendi. Certo? Porque eu comecei a sentir coisas. Entendi. E aí, Andrei, você começou a sentir coisas. Eu não sei se você vai contar isso agora, mas assim, por todo lugar que você passou, né? Eu tive que estudar lá seu LinkedIn para entender a sua trajetória com a carreira belíssima. Você, olha só, no Bradesco você sai de analista e chega a gerente de produto. Na Johnson, você começa com gerente de produto e chega a ser o que a gente chama de Business Unit Head, que você mesmo um diretor de unidade de negócio. Isso. Me ajuda a conectar as coisas. Quando é que você consegue ter essa jornada de autoconhecimento, aprendizado? Quando é que isso vem para a carreira? Porque carreira de sucesso você já fazia. Sim. Eu não entendi essa parte. Você passa a dar significado para o dia a dia de trabalho ser legal. Quando é que saiu essa coisa de liderança? Opa, o trabalho é só um cheque legal que vem lá? Porque você tem uma carreira meteórica em todo esse lugar que você passou. Sim. Me ajuda a conectar isso aqui. Também vem aos poucos. Então, assim, já no final do curso de Gestalt, e depois que eu terminei, também foi quando na carreira eu tive a chance de ter a primeira vez uma equipe maior, certo? Então eu fui fazer uma startup dentro da Johnson, era uma divisão separada, passei a ter equipe no Brasil, no México e na Colômbia, a gente tinha 15 pessoas que eu contratei, comecei do zero, e eu estava me formando terapeuta, certo? E eu não tinha intenção de ser terapeuta, mas foi inevitável que eu trouxesse a formação para a liderança. Perfeito. Então eu passei a ser um líder gestáltico, certo? E aí, o que é ser gestáltico? É estar presente, é ouvir, é uma capacidade de escuta importante, é dividir o que eu sinto, certo? Então, nessa equipe, aí eu comecei a sentir mais gosto, as coisas ficaram... Ficou colorido. Mais colorido, certo? E a gente passou por uma crise importante. Então, estava com a equipe montada, a gente ia lançar o produto o ano seguinte, as pessoas vieram do mercado para trabalhar naquela posição específica que a gente criou. Final do ano, me ligam e falam, mudou o nosso contrato global sobre esse produto, a gente vai reintegrar a sua unidade de negócio ao resto da organização. Portanto, as pessoas vão ter emprego ainda, mas tinha pessoa que chegado 2 meses atrás, eu falei para ela, você vai ter emprego ainda, mas lembra aquele negócio que eu falei que você ia fazer isso, essa posição não vai existir mais. Então, você vai fazer uma outra coisa parecida com o que você fazia antes, por exemplo. Certo? Tem várias... Então, as pessoas iam na minha sala, dia sim, dia não, chorar. Fazer terapia. Isso. E eu queria chorar também, porque foi um aborto, foi um sonho que morreu no meio do caminho, né? Um luto. Antes de nascer. Então teve um processo de luto. E aí... Mas pré, né? Nem nasceu. Nem nasceu, foi pré. Por isso que eu uso a palavra aborto, né? De alguma forma. E teve um período de 6 meses que aconteceram 2 coisas que foram muito boas e para mim foi a primeira grande transformação como líder já gestáltico. Primeiro, a gente não perdeu ninguém. Nenhuma das pessoas saiu da empresa, apesar da crise, apesar de estar ameaçada, apesar de não sei o que lá. Então, todo mundo, a gente fez a transição e todo mundo teve emprego, todo mundo falou, ok, continuo na Johnson conectado. Então, para mim, foi uma vitória numa crise daquela. Segundo, quando a gente entregou o negócio de volta, o Antônio Ferreira, que na época era o vice-presidente da América Latina, chegou para mim e falou, Andrei, o que vocês fizeram com esse produto, para mim, virou benchmark de como a gente vai preparar o lançamento no futuro. Certo? Então eu falei, legal, numa crise dessa, a gente conseguiu manter todo mundo na empresa, né? E fazendo o que tem que ser feito, porque quando entra em crise, o que acontece? As pessoas começam a falar, eu vou cuidar da minha. Ninguém mais pensa em trabalhar, entregar para o cliente, entregar para o negócio. E a gente conseguiu fazer as 2 coisas. Então isso virou a base do que eu comecei a depois dar nome para falar, então é assim que eu vou ser líder. Certo? E a gente pode falar disso. A gente vai falar disso, mas eu acho que você, na verdade, aí você entendi de onde vem uma coisa que eu estou buscando há muitos anos e eu só senti acontecer sexta-feira. Eu estou relendo o Startup Enxuta, né? E ele fala lá uma coisa muito importante, cara. Ele fala, cara, enquanto você não tiver a sua tribo, as pessoas... É uma tribo, é um movimento. Não é sobre tecnologia, não é sobre isso. É sobre a sua tribo. E é impressionante que tem pessoas que eu conheço até hoje
gente de Minas que já passou crises das mais variadas e eu, em alguma maneira, pude ajudar, que é da tribo do Andrei. Então, é impressionante. Cara, aonde você vai, você criou essa tribo, as pessoas, assim, elas têm, eu vejo, Andrei, acima de tudo, cara, coerência. Eu vejo as pessoas, sabe, porque a gente vai pra lá, pra cá, é fácil se acompanhar alguém quando tá tudo lindo. Sim. Mas verdadeiros líderes é aquele que no campo de batalha, explodiu a granada, explodiu a mão, que eu faço agora. E você é um líder que, assim, é impressionante. A sua tribo é muito forte. E eu não sei se a gente já fala da empresa seguinte, se já estamos no momento. Sim, essa transição, né? Aí teve a transição. Isso, aí você sai da Johnson. No meio da história eu saio da Johnson. E vem para Novartis. E vem para Novartis. E também foi uma promoção, eu passei a ser um diretor mais sênior, certo? Tem uma equipe maior ainda. E eu me senti empoderado para falar, ok, eu testei as águas na Johnson, nessas posições, percebi que isso tem um valor e falei, nossa, agora aqui eu posso aplicar isso mais. E aí com o tempo fui cada vez mais achando espaço para aplicar isso. Né? E o que eu digo que eu fiz na prática foi pegar uma ideia dessa da Gestalt, que a Gestalt fala que o terapeuta tem que trabalhar com os pacientes com duas mãos, certo? Uma mão é a mão do desafio, do crescimento, certo? E a outra mão é a mão do apoio. E a arte de ser um bom terapeuta, e aí eu adiciono de ser um bom líder ou um bom ser humano, é saber equilibrar as duas coisas. E entender quando que essa pessoa da minha frente precisa de desafio, quando ela precisa de apoio, quando ela precisa dos dois, certo? E eu comecei a trabalhar cada vez mais isso, né? Então eu vou dizer assim, historicamente, pré-Gestalt, eu sempre fui um cara muito de desafio, de inovação, né? O atleta, etc. E eu ganhei muito essa mão do apoio também e, mais do que isso, a intuição para saber quando eu preciso usar cada uma delas. Mas olha, quando a gente toca esse sininho é porque houve ampliação de consciência. É incrível o que você traz aqui, porque a minha lógica terapêutica é a terapia sistêmica, que diz o seguinte: você precisa na vida de pai e de mãe. Sim. O pai é ser capaz de se prover. Você tem que ser capaz de gerar receita. Sim. Você tem que ser capaz de se prover. Sim. Agora, o mãe, você tem que ser capaz de se dar colo. E é interessantíssimo quando você fala de desafio e de apoio, porque aí cada um vai chamar, sei lá, Yang, Ying, dicotomiza como quiser. Só que você traz uma coisa incrível no meio, que é a sabedoria, né? Que é quando ser um e o outro. Então, eu não vou lembrar de quem é o ditado, mas eu fui coroinha aos 10 anos de idade, igreja católica, interior de Minas, e eu nunca vou esquecer na sacristia que tinha uma coisa lá clássica. Coragem para mudar o que deve ser mudado, paciência para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para diferenciar os dois. Sim. Então, aqui a coisa se conecta. E aí eu te devolvo, Andrei, para você contar um pouquinho dessa época, porque agora eu vou falar algo que eu vivi, aí ninguém me contou, eu vivi com você. Sim. Eu nunca vou esquecer, quando a gente se conheceu, eu já tinha tido uma experiência muito positiva com uma pessoa que eu acho que foi uma espécie... Eu via vocês como um triunvirato. Nunca vou esquecer, cara. Nunca vou esquecer. O nosso querido Roberto Nala. A gente tinha tido uma experiência muito positiva no trabalho anterior. E o Roberto Nala me leva para conhecer você e o Rodolfo Tomazetti. Nós conversamos, foi uma conversa rápida. E eu lembro quando a gente estava para pegar e descer o elevador, eu sempre uso essa metáfora com você, eu vi que ali aconteceu alguma coisa revolucionária. Eu vi, cara, eu vi. Eu não entendia na época, você ficou um mês em Cuba, deve saber isso mais que eu, mas eu tinha uma fantasia de que a Revolução Cubana tinha sido feita por 3 caras que pegaram um barquinho e foram lá para Cuba e fazer a Revolução. Depois, o Pablo, meu menino mais novo, estudando história profundamente. Aliás, não preciso da história, tá nos 2 filmes do Moreira Salles, Che, 1 e o 2. A história é mais complexa, eram mais de 80 pessoas, a mudança demorou anos. E que fique claro, eu não estou falando de vermelho nem verde
as pessoas estão agora polarizadas em cores, eu tô falando disso. Eu tô falando da revolução de quando as pessoas olham umas para as outras e sentem aquela coisa. O que a gente está fazendo aqui vai mudar a história. E foi o que a gente fez em educação médica, né? Hoje, o que a gente criou ali está virando o que a gente chama de padrão ouro. Hoje as pessoas olham e falam, cara, aquele modelo antigo de fazer educação não existe mais. Então, André, queria que você comentasse um pouquinho como é que é nessa história de quando a gente tem ali, né? Fidel, era você, o Raul, o irmão do Fidel, eu acho que era o Rodolfo Tomazetti, e faltou aqui um agora que eu não lembro o nome, que era o Tunala. O Tchê. O Tchê, pode ser, o Tchê. Bem que até difícil, viu? Não sei se você é o Tchê. Você é o Fidel, com certeza. Você era ele, Fidel, Tunala, o Raul e assim por diante. Um dos dois. Comenta aí pra nós, fala você mesmo, quem que você acha que seria essa metáfora e como é que se consegue isso assim de ver as pessoas, ver uma ideia, aquilo as pessoas saem da reunião com você, eu não esqueço disso, eu entrei na reunião, eu saí, entrei no elevador com a sensação de certeza. Teve outro dia que a gente estava interagindo numa coisa e você falou assim, a pedra fundamental está estabelecida. O que você faz que todo mundo sai de lá assim, yes we can? Você tem que perguntar para as pessoas. Não, eu ia perguntar para você mesmo, que a gente só sabe que a gente faz isso. O que você... Conta você, que eu sei que faz isso. Não, por exemplo, porque as coisas que eu faço são muito intuitivas, né? Então você falou esse negócio de saber a diferença, é tudo saber a diferença, certo? Isso vem de agir de uma intuição. A intuição vem de, primeiro, limpar o que é bagagem histórica, certo? Emocional. E depois de ouvir. As pessoas falam, como é que desenvolve mais a intuição? Você tem que ouvir e tem que dar voz à intuição. Se eu tenho uma intuição e falo assim, melhor não fazer isso, a intuição fica quieta, né? Se eu venho a intuição e eu dou voz para ela, né? Eu lembro que a gente almoçou um dia e você estava falando, puxa, não sei se as pessoas me entendem. E a gente se conhecia pouco na época ainda. Eu falei assim, tá bom, mas você acha que a culpa é de quem? Das pessoas ou sua, né? Alguma coisa assim, certo? E assim, eu corri um risco ali, porque eu falei, bom, não sei se você vai me mandar passear ou você vai falar que é legal, etc. Mas a minha intuição estava falando aquilo. Então eu falei, ok, deixa eu falar para ali o que eu estou sentindo aqui, certo? E aí as coisas começam a aparecer. E eu acho que essa autenticidade que é de dar voz à intuição, de expressar o que eu estou sentindo, certo? Então, de quando a gente tinha problemas, o pessoal já quer ir para a solução, eu falava, não, peraí, vamos parar e vamos xingar primeiro, vamos chorar primeiro, porque eu estou me sentindo assim. Né? Então, trazer tudo isso junto, cria essa conexão. Aí isso cria essa conexão. E assim, eu sei que hoje em dia, eu não tinha ideia, eu vou fazer de novo aquele paralelo do Exército, porque para mim, eu fui, assim que eu... fui dispensado do serviço militar, eu saí, acho que eu já falei isso em outro podcast, eu saí gritando, Raul, né? Mamãe, eu não queria servir o Exército. E hoje eu vejo que, não é isso. O espírito de liderança, senso de grupo, ele é fundamental. Sim. É porque eu sinto, a paralela que eu queria fazer, é que eu vejo você como se fosse um general mesmo. Se eu tivesse no campo de batalha amanhã e eu olhasse para trás e visse você numa tenda, eu faria o que você falava para fazer. Porque você é aquela liderança que a gente olha e fala, cara, sabe, hoje em dia a gente se fala no WhatsApp, todo mundo se olha. Por que o André acha disso? Então você é aquele líder real, não é um líder construído. As pessoas olham para cima e falam, vamos seguir o que o André fala. Bom, mas deixa eu seguir, senão vai virar aqui, como é que chama? Vai virar tietagem, né? Não vou ficar te tietando não, porque poderia fazer isso muito tempo. Aí, Andrei, a gente viveu isso tudo lá, foi maravilhoso, até que você recebe um desafio de ir para Portugal. Queria que você contasse um pouco dessa passagem. Você fala do casamento, você fala do seu pai, mas você não mencionou quando você teve filho. E aí, conta um pouquinho pra nós. Já casado, com filho e, tudo certo aqui em São Paulo.
Vamos para Portugal, como é que foi isso? O que aconteceu? Sim. Atualiza a gente aí. O filho veio na transição da Johnson para Novartis também. Tá. Então, enquanto eu fui nascendo como novo líder, também virei pai. E isso ajudou, certo? Porque, pelo menos para mim, o dia que o meu filho nasceu, eu falei assim... tá bom, entendi o que é trabalhar, o que é não sei o que lá. Quer dizer, entendi o que é responsabilidade, o que é... Né? Ele me ensinou tudo isso assim, né? Não precisa de grandes processos. Gestão pura, né? Eu falei, ok, isso é responsabilidade, certo? Então, ainda que naquele momento eu já amava o que eu fazia, mas ainda que eu não amasse, eu faria com gosto a partir daquele segundo, certo? Então, ele trouxe isso. Veio Portugal, que era um plano de médio e longo prazo já de querer ir para fora, de aparecer a oportunidade certa, etc. E foi a primeira experiência, né? E até então única como General Manager, que você perguntou. Então, o que é General Manager é o gerente geral ou você pode chamar de presidente. Aqui geralmente na indústria não se fala presidente, certo? Mas a palavra popular mais que seria presidente. Então tem os diretores que reportam um presidente só, que é o grande gestor, o grande líder daquela operação naquele país. Então, como certo? Se você fosse o presidente da Novartis em Portugal. Da Novartis Oncologia em Portugal. Isso. A Novartis Oncologia em Portugal. É isso. Então apareceu a primeira oportunidade e a gente fez a mudança com a família, fez no meio da pandemia, fez um monte de coisa. Mas e aí, Andrei? Porque assim, coerente com o que você é, né? Eu não sei se você quer falar disso antes ou depois, mas talvez fosse só legal antes da gente falar lá da sua passagem de Portugal, do desafio que é deixar um país, uma cidade onde você tem todo o seu network, estrutura, você conhece. Quem não é de São Paulo, pelo menos para mim, é difícil entender a dinâmica daqui, né? Eu moro num bairro que é considerado um bairro favorecido e que a gente está vivendo um índice de violência altíssimo. Eu tive agora um amigo que chegou de fora, está viajando o mundo todo, deixou o mundo corporativo para viajar o mundo, e ele fala, cara, eu visito lugares do mundo mais pobres que o Brasil, mas eu não vejo essa violência gratuita em relação ao valor da vida. Ele falaria, eu subo no Islã, acho que é assim que fala, na Índia, dá o crédito para ele agora, Gabriel Turano, ele está nesse momento rodando na África do Sul, ele falaria, aqui em São Paulo, se você não tomar cuidado, a vida às vezes vale pouco. E como é que é isso de deixar um lugar que você tem tudo estabelecido, sua esposa também trabalha, e falar, opa, bora para Portugal. E aí? O que você fez? O que aconteceu para fazer essa mudança? O ir para outro país é muito pouco assustador. E lembra, foi talvez a experiência lá de trás de ter vivido na França, saber que... E ter uma memória boa daquilo. Então, para mim, era... Depois eu fui fazer o mestrado na França também, o MBA, certo? Então, não era um negócio assustador falar, vou lá e vou fazer... Ou da engenharia que veio a história de falar, o que vier de novo eu aprendo, não tenho medo, né? Minha principal preocupação era minha esposa e meu filho. Tá. Consigo levar a família bem para lá, né? E para mim a família é muito bem a base. Se a família está bem, o resto eu tenho a sensação que se eu estiver bem com a minha família e vice-versa, eu feito qualquer coisa. Se aquela base tremer, complica. Né? Então a atenção foi essa, né? A atenção foi essa porque tem a carreira da minha esposa, que graças a Deus conseguiu continuar a carreira dela, a gente fez uns sacrifícios, alguns do nosso lado, alguns do lado dela, e conseguiu seguir, foi ótimo. A mudança do Igor, que sai de um lugar, né? Tudo dentro de casa, chega lá, bom, e a gente chegou na meio da pandemia ainda, escola nova, inglês, etc. Essas coisas que foram o lugar de tensão. Né? Tá. Mas o desafio novo, não. E o país novo também não. É muito interessante o que você fala, a gente se identifica muito. Se a família estiver estável, a base estiver pronta, sim, a briga lá de fora ela é mais fácil. E aí, Andrei, lá em Portugal, queria que você comentasse sobre isso, porque a gente nunca deu voz a uma coisa que a gente fez, porque foi tão louco o momento da pandemia. Mas a gente fez um projeto junto, cujo desfecho era diminuir o sofrimento de quem estava na fila de um hospital português e precisava enfrentar uma triagem que uma enfermeira faria na porta do hospital. Sim. Nós fizemos um projeto com ambição. A gente não documentou academicamente, mas eu acho que a gente deve ter conseguido, porque a missão que você nos deu foi, Ari,
Aqui em Portugal, a gente precisa trazer o Synapse Based Learning, o SBL, e a gente conseguiu fazer um projeto cujo foco é esse. Como que a gente desenvolve aqui a capacidade do médico oncologista português se comunicar melhor, transferir isso para a equipe, para uma pessoa que está lá fora na fila por conta do Covid, talvez em um país que estivesse menos preparado para esse caos que o brasileiro... Eu acho que aqui a gente já está acostumado a viver no caos desde sempre. E isso é só a única coisa que eu posso citar que você fez aí em Portugal. Mas eu queria que você também contasse um pouquinho lá, porque parece que você também conseguiu colecionar outros cases super bacanas, inclusive no meio digital. Uma hora você vai voltar aqui no podcast para a gente falar só no Consciência Digital. E aí, Andrei, o que você arrumou nas suas andanças em Portugal que eu não sei? Não, a primeira coisa foi, então, né, acho que fui amadurecendo como líder nessa fase da Novartis, me ajudou muito. E assim, a minha alma é por essência transformadora. Você usou a palavra revolução, eu uso mais a palavra transformadora. Né? Então assim, se você me mostra um problema, intuitivamente eu vou falar qual é a maneira de transformar isso, certo? E não é melhor ou pior. Tem gente que pensa e fala como é que eu crio um plano para fazer isso, como é que eu entendo como outras pessoas resolveram isso para aprender alguma coisa. Aí eu penso o que a gente ia fazer diferente, certo? E para eu expressar minha alma desse lugar, né, eu fui aprendendo a fazer isso com essa história do crescimento e do apoio, de ser vulnerável com as pessoas, de trazer elas para mim, de entender quais pessoas têm o perfil que me complementam e, portanto, podem fazer coisas incríveis, tipo o Tunala, o Rodolfo e outros, que eu não consigo fazer também, certo? E depois levei isso a Portugal, certo? E lá foi interessante, foi outro nível, brinco do videogame, por quê? Porque pandemia. Tá. Então, de 3 anos que eu fiquei lá, eu não fui mais que 20, 30 vezes no escritório. Nossa. Certo? Os hospitais ficaram fechados a maioria do tempo. Então, aquela história da indústria farmacêutica do representante visitar o médico morreu. Né? Não foi escolha, aconteceu. E... Que a gente já previa. Não é que acabou de vez, mas... Enfim. Sim, lá acelerou muito com a pandemia. Né? E a empresa era uma empresa que vinha com uma história de sucesso, com uma equipe muito vitoriosa, mas que sentia que faltava foco e uma direção para pegar alguma coisa e falar isso vai ser nosso. E aí a história que a gente criou junto foi vamos mudar o modelo de negócio da Novartis, começando por Portugal, certo? Então a gente uma bobagem, foi uma coisa simples. E por quê? E não porque a gente inventou, mas porque a gente ouviu, primeiro, tinha um sentimento de propósito na equipe. Segundo, quando deu a pandemia, a gente começou a chamar cliente e falar, me fala o que você acha da indústria, até conversas abertas, assim, discussões abertas com a empresa inteira participando. E o que saiu dali foi um sonho conjunto que foi, ok, a gente quer transformar o modelo, o sistema de saúde português. Que legal. Para os pacientes com câncer, lá chama cancro, certo? Para os pacientes com cancro. E a gente quer fazer isso não do lugar de eu sou a Pharma e eu vou te vender um produto, mas a gente quer sentar na mesa do sistema de saúde e ajudar a mudar junto. Né? Então surgiu esse sonho junto e a gente começou a fazer projetos diferentes e depois em algum momento falou, não é suficiente isso, a gente tem que mudar o modelo de negócio. Então a gente fez uma série de coisas, por exemplo, a gente terminou com a figura do representante de vendas que vai lá falar de produto no médico. Por quê? Porque pelo menos naquele contexto, o médico não quer ouvir de produto. Fazendo um paralelo para quem não é do nosso mundo, no mundo que sai da nossa vertical de negócio, como diz hoje em dia, eu ouvi um termo, dá de novo crédito para ele, para o Gabriel Turano, que está rodando o mundo. O Gabriel fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte, ele fala que existem países de alto contexto e de baixo contexto. Então ele fala, cara, país de alto contexto, no final do dia de uma interação, você quer saber o que vai assinar no contrato. Baixo contexto. Sim. Então não importa muito quem está aqui. Nós estamos discutindo uma coisa, tem um contrato em cima da mesa e é disso que a gente está falando. Sim. Na nossa cultura de alto contexto, tem gente que não consegue, às vezes, entender o seguinte, mas por que vocês ficam tanto tempo conversando? Sim. Eu dou um exemplo disso por conta de Minas Gerais. Em Minas, não tem muito tempo, uma pessoa da família da minha esposa me ligou para pedir uma ajuda para indicar a filha dele para um estágio. Nós ficamos numa conversa de 1 hora, os primeiros 27 minutos só esgrimando. A gente chama de minerada. Sim. Como é que dá a família e não sei o quê. E vem para lá, e vem para cá, e vem para... Então, eu sabia que a ligação dele tinha um
interesse, ele sabia que eu sabia, só que o padrão de Minas Gerais vamos ver quem vai entrar primeiro no tema. E aí eu acho que no nosso país, na nossa cultura, ainda tem muito esse papel de um consultor, de uma pessoa que lá vai fazer um trabalho pessoal. Sim. E parece que em outros países nem tanto. Então a gente já previu o seguinte, né, Andrei? Se o que você faz não tem significado na vida de alguém de fato, questione o que você faz, porque você pode acabar, né? Sim. É isso, esse paralelo que eu fiz faz sentido, porque eu acho que é legal de você decodificar para quem não é na nossa vertical. Sim. Essa história e lembrar, né, que a gente tem milhares de seguidores que desempenham esse papel. Exato. E tem um papel, e como diz em Minas, põe o pão na mesa, né? E é um papel super importante e alguns dos profissionais que eu tenho mais profundo respeito na indústria e no mundo são representantes de vendas farmacêutica ou consultores técnicos, depende de como você chama isso aqui, certo? Eu acho que quem te conheceu lá, e isso não tem nada a ver com quem faz o papel, tem a ver com um pouco a postura da indústria. A indústria vem com um modelo de comercial onde eu tenho um martelo na mão, tudo vira prego, certo? Então eu quero encaixar meu produto para todas as soluções, certo? E se a gente consegue tirar um pouco a cabeça de dentro da empresa e vai para o sistema de saúde, o que a gente entende o produto é importante, mas ele é parte de uma série de outras coisas que formam essa solução, certo? E se eu me perguntar, os melhores consultores técnicos que eu conheci até hoje são aqueles que entendiam que muitas vezes sim, eu precisava levar uma informação no produto, mas ele tinha um papel muito mais de maestro da relação desse médico com a empresa e com o resto do sistema de saúde. Ele conseguia ser um facilitador, entender o problema do médico, conectar com outro lugar lá fora, né? E o que eu acho que a gente fez lá foi reconhecer isso e falar o papel mais valioso dessas pessoas deixou de ser com a internet, com a pandemia, ir lá entregar um papel dizendo esse é o estudo clínico que o médico já viu online, e passou a ser criar esse relacionamento e ser um facilitador, né? Agora, quando eu entrei na indústria em 2005, já me falavam esse papel vai se transformar. E ninguém faz isso, certo? Uma das coisas que eu falei, minha alma transformadora, que eu tenho capacidade de fazer e as pessoas vêm junto, é falar, todo mundo fala sobre isso, mas a gente vai fazer. A gente vai fazer. Ou seja, você me lembra uma frase que eu vi essa semana que acho que te define. Eu tô com uma equipe agora de marketing avançada que primeiro me falou o que você falou no almoço. Tipo, olha, às vezes a gente não tá entendendo bem o que você tá falando. E aí aquela coisa que você fala, opa. Mas a segunda coisa que eu vi e expressa que o que você faz é o seguinte. Eles me perguntaram, você tá pronto para crescer? Crescer exponencialmente, ter milhares, eventualmente milhões de seguidores? Porque o LinkedIn é um lugar seguro. Enquanto você está no LinkedIn, o LinkedIn é um ambiente onde a gente surfa. É um ambiente corporativo, ambiente de empresa. E eu tenho muita segurança no LinkedIn. No LinkedIn eu não tenho medo de ser cancelado. Porque a gente está no ambiente que as pessoas entendem essa conversa. Sim. Essa conversa que a gente está tendo aqui para o grande público, ela é bem complicada. E aí me fizeram a seguinte frase, que é o que você falou agora, acho que te define. A pessoa me virou e perguntou assim, Ari, a diferença do crítico para o creator é que um faz e o outro observa. Sim. Ou seja, é o que você falou agora, né? Enquanto todo mundo fica falando, a tendência é você vai lá e faz. É isso, André? É isso que você acha que marca... que te define assim, alguém que, beleza, chega de ser espectador, vamos fazer esse trem mudar. Sim. É isso que é você? Então, acho que a minha alma fala isso, eu falei que eu sou um transformador, né? E minha forma de resolver o problema é essa, falar, legal, o que a gente pode fazer diferente e vamos tentar, certo? Então, hoje em dia eu já aprendi a lidar com isso mais, mas uns anos atrás, você queria me irritar, eu chegava e falava assim, olha, vamos fazer isso aqui diferente. A pessoa falava assim, mas lá atrás não deu certo isso. Eu falo, que me importa que lá atrás outras pessoas, em outra situação, em outro planeta, em outro universo, deu certo. Eu quero tentar aqui. Podemos tentar aqui, certo? Mas nem eu estava certo, nem a pessoa estava certa ou errada. É que tem gente que, para resolver o problema, primeiro olha o passado. E vai olhar e falar, deixa eu ver o que fizeram, o que deu certo ou não certo. E tem gente como eu que fala, vamos testar uma coisa e ver o que acontece. Se der errado, a gente muda, certo?
Então, isso sai muito natural para mim. Mas merece outro... É porque agora você traz uma pessoa para mim que é referência. Hoje ele está numa trajetória um pouco diferente, há muito tempo que eu não o acompanho, que é o Murilo Gun. E Murilo Gun tem uma das frases dele que ele fala o seguinte, para exercer criatividade. A pessoa chega para te trazer um desafio e ele usa uma expressão assim que é o quem disse. Mas, nós estamos aqui e o carro, para funcionar, você tem que botar um combustível que vai explodir. Esse combustível explode, move um pistão, que move uma roda, que não sei o quê. Aí o Murilo fala, quem disse? Então, esse do quem disse, essa coisa de dar permissão à criatividade e se questionar, sim, é muito difícil, né, Andrei? Porque acho que queria que você comentasse um pouquinho antes da gente vir para essa fase atual. Você gosta dessa frase que eu já te falei, não sei quem me disse, mas no mar de incerteza as pessoas procuram as ilhas de segurança. As pessoas lidam muito mal com o incerto. Se eu estou fazendo uma coisa, por exemplo, para não enrolar, para te passar para você comentar. Eu estou agora com um creator, daqui a pouco nós vamos falar o que é essa história. Na verdade é um médico candidato a creator que me trouxe a seguinte frase. Ari, eu recontratei uma equipe de marketing digital porque eu não tenho tempo de ficar gravando conteúdo. Sim. Ele é um cirurgião de coluna. E a mesma equipe que eu contratei e que deu super certo no passado, não está me trazendo resultado nenhum. Eu falei, pois é porque esse é o mundo. Ele é extremamente dinâmico. Só que para ele está assim, mas o que aconteceu? Então eu queria que você comentasse um pouquinho, Andrei, como é que é lidar com isso, com as pessoas expressarem o medo de quebrar, o medo de enlouquecer, medo de não dar certo. Como é que você lida com isso? Porque eu tenho esse grande desafio. Eu acho que as pessoas elas querem o storytelling assim linear. Eu vou morrer e provavelmente pelo que eu fiz eu já vou pegar céu e purgatório e inferno. Tá lá, o Dom Pedro tá me esperando, ele vai fazer um cara crachá, conferir meu CPF. E se eu fizer tudo certinho, nada contra as crenças, eu sou um homem de fé, apesar de não ter religião. Mas as pessoas não conseguem lidar com isso. O que você faz como líder para quando a pessoa está naquela dúvida e você fala, vai, pula? Então é como eu lido com o sentimento de incerteza e de medo do outro. É isso que você está me perguntando, certo? Desafio e apoio. Volta para a história, certo? Então, se a pessoa está expressando de alguma forma, direto ou diretamente, medo, tem que ser reconhecido, tem que trazer para a mesa. Entendi. Então vamos falar sobre o medo. E para a pessoa querer trazer o medo dela para a mesa, precisa existir antes um ambiente onde ela sinta conforto de falar, será que eu posso ter esse risco de botar meu medo na mesa? Então, para mim, a jornada como líder, especialmente em grande organização, tem a ver com o tempo inteiro criar o espaço para as pessoas estarem confortáveis e trazer os seus desafios pessoais para a mesa. Entendi. Se você não prepara o terreno para isso, não acontece nada. Né? Eu falo, na pandemia, e especialmente depois, quando veio uma transformação importante da Novartis, eu não conheço, obviamente, nem perto todas as equipes da Novartis, mas acho que a nossa equipe lá na Oncologia em Portugal, eu ouvi de muita gente disso, era uma das poucas equipes com algum nível de sanidade e conseguiu executar muita coisa ainda. Por quê? Porque as pessoas conseguiam falar dos medos que elas tinham. E por que elas conseguiam? Porque 2 anos antes, quando eu cheguei, a gente começou a investir nisso. Aí quando vem a crise, está preparado. Entendi. E as pessoas falam. Se você não construiu isso antes, você não vai construir no dia da crise. Entendi. Certo? Então, agora eu estou entendendo. Ou seja, é um processo, é construção, é investir em pessoas. Não sei, você acha que tem a ver com os seus medos? Sim, se eu não falo... Mas tem a ver com... Você está falando de Brené Brown, você faz o que a Brené faz, você traz vulnerabilidade total da sua vida para a mesa? Sim. Traz? Sim. Eu fui ganhando espaço cada vez mais e aprendi que primeiro me faz bem, certo? Claro que como tudo, tem assuntos específicos que às vezes eu quero falar com pessoas específicas, certo? Mas ainda que eu estou vivendo um problema pessoal, eu costumo trazer para a equipe. Está acontecendo isso na minha vida, é difícil, certo? Vou entrar no detalhe de alguma coisa específica, talvez não aqui, mas lá sim. Mas
eu não consigo lembrar uma situação onde eu vinha com emoção forte, alguma coisa me incomodando, e eu não conseguia pelo menos trazer para minha equipe, isso está acontecendo na minha vida. Ainda que eu não explorasse o detalhe. É que você tem um discernimento e uma clareza mental muito diferenciada pelo seguinte, na minha opinião. Quando eu vi a Brené Brown a primeira vez, né, meu terapeuta pede para eu me aprofundar na Brené. E aí eu vi a Brené fazendo um TED com um dos maiores TEDs do mundo falando de vulnerabilidade. Sim. Aí eu falei, entendi. Agora eu vou abrir o verbo e compartilhar minha vida. Aí fiz isso, deu ruim. Aí volta o meu terapeuta, ele... Olha, é legal você trazer sua vida pessoal, mas em diferentes camadas, com diferentes pessoas. E eu não sei, parece que você tem esse... Eu desconfio que isso seja... Você deve ter um machine learning interno. Eu vi do Flávio Augusto falando do Thiago Brunet, quando ele... Eu não sabia que era Flávio Augusto. A gente sentado discutindo sobre educação. E aí quando veio machine learning, deep learning, ele falou, olha, o Thiago Brunet, ele tem uma inteligência, um machine learning em rede social, ele é capaz de ler e crescer como algoritmo de uma maneira que a gente não acompanha. É isso que acontece com você como líder, Andrei, porque eu acho que você lê alguma cartilha, parece que você consegue ter a dose certa para cada pessoa, você expõe sua vulnerabilidade na dose certa. Começando a entrar agora no nosso caminho final da... O que é que você tem a compartilhar porque a gente chama hoje... Eu vou ser mais prático. Uma pessoa do nosso time fez no Sebrae um curso chamado Leader Coach. Super legal o curso. Mas o que a gente aprendeu com a maior líder que a gente tem no time, eu vou dar crédito para ela, é a Silvia. Silvia está conosco há muitos anos. Não é ser fácil ser líder coach no dia a dia, não. O que o líder tem? O que você tem que os líderes que estão nos ouvindo aqui hoje, cai na real? Porque, não sei, você tem que compartilhar um pouquinho dessa mágica que você faz aí, que é incrível. Acho que a primeira coisa é como você vê qualquer pessoa que faz uma coisa muito bem e querer falar como é que eu saio daqui e jogo tênis igual o Djokovic. Não é assim que as coisas acontecem, certo? Aí você fala assim, não consigo nem começar a pensar em fazer algo parecido com o que ele faz. Eu estou longe de ser o Djokovic, certo? Só que usei ele como exemplo de alguém que faz uma coisa com excelência. Eu venho explorando esse espaço de ser vulnerável, de falar da minha intuição, de dar voz às coisas que estão há muitos anos, certo? Então, pelo menos uns 10 anos que eu venho fazendo isso bastante no dia a dia, trago gente de fora para ajudar, assumo o risco, etc. Então, o Deep Learning vem daí, vem de aprender na prática. Não sei se são as 10 mil horas ou as 10 mil iterações, certo? Então, veio de um lugar de eu me conhecer melhor primeiro, de eu levar isso para a prática, de usar isso como retroalimentação. E tem um monte de gente que eu falo... várias vezes que eu falo besteira, eu falo coisas que eu falo assim, eu não caio bem pro time. Aí, o que eu faço? Eu li um exemplo não tão longe de Portugal. Tive uma discussão com a minha equipe que a gente tinha combinado no negócio, eles queriam mudar, aquilo me incomodou muito, né? E eu insisti, eu bati o pé e falei, não, eu quero que a gente faça isso. E por que eu fiz aquilo? Claramente a equipe inteira ficou desconfortável, mas eu sentia na minha intuição que aquilo que eu estava querendo fazer era o que a gente precisava naquele momento. E eu bati o pé. Saí com um super incômodo, falando, a equipe ficou incomodada, eu fiquei incomodada. O que eu fiz? Aí, com o tempo, eu desenvolvi, por exemplo, um network de pessoas que me ouvem com assuntos diferentes. Escrevi para o Jason, certo? Falei, você tem 15 minutos para falar comigo? Ele falou, tenho. Arrumou um tempo no final do dia, entrei com ele, falei, aconteceu isso. Ele me ajudou a entender o que tinha acontecido, o que eu estava sentindo, porque eu estava sentindo. Ok, dia seguinte, marquei um tempo com o meu time, voltei e falei, olha, eu queria falar com vocês o que aconteceu, certo? Eu estava defendendo algo que é importante, eu continuo achando que é importante, mas não acho que eu fiz da melhor forma possível. Entendi. Acho que a minha reação foi assim, não foi legal. Essa reação foi por causa disso, e por isso eu acho importante a gente fazer. A equipe vira e fala, obrigado por você ter tido a humildade de voltar aqui e falar que não foi legal como você fez. E agora a gente entende, a gente pode até não concordar, mas a gente entende o porquê você estava tão apaixonado por aquela ideia e por aquilo que era importante. Então faz o seguinte, eu posso fazer isso agora que você pediu. De uma forma muito mais tranquila. Então é usar esse loop. Acontece o tempo inteiro. Quando acontece 10 mil vezes, você ganha, aí vira machine learning. Entendi. Mas não é machine learning, é dar a cara para bater, aprender, refletir e voltar. E agora, né, André, entrando para esse trecho final, aí que vem na vez, cara, o pulo do gato, na minha opinião, que é
quando você se desenvolve em termos de jornada de autoconhecimento, acho que você aprendeu uma coisa que está sendo hoje, que virou bola da vez, que é a gestão emocional. Cara, eu tenho ouvido muita gente... como é que você lida com dinheiro? Dinheiro, acima de tudo, é como é que você lida com suas emoções. Sim. Então, esse seu conhecimento de formação, porque o que eu vejo você é um cara que eu acho que o que o indivíduo fizer com 17 a 21, 22 anos é sua formação mater. Então, você fez engenharia. Sim. Cara, você aprendeu... Eu tô lendo agora Barão de Mauá, tô encantado porque eu tô entendendo como o Barão de Mauá pensava. E eu tô exatamente no momento que ele chega em Manchester, o cara lia manual de funcionamento. Então, ninguém contava para ele, não, me dá o manual de como é que isso funciona. Sim. E destrinchava. Lembra até o Warren Buffett. Então, você é um cara engenheiro que conhece a história. E fez a formação em autoconhecimento. Então, além da estrada que você adquiriu, você tem uma formação que sabe o que é lidar com a emoção. E aí eu te pergunto se tem a ver. Eu nunca vou esquecer quando eu vejo um post seu no LinkedIn e você falando de sono. Aí eu falei, eu acho que eu perdi alguma coisa. Eu estava conversando com o Andrei, até outro dia a gente estava no corporativo e agora o Andrei está falando de sono. Eu falei, eu acho que eu perdi alguma coisa da história. Então eu queria que você começasse a trazer isso para cá, Andrei, porque eu estou ouvindo muito agora no mundo corporativo pessoas dizendo assim, eu quero empreender. Chegou meu momento de empreender. Eu ouvi isso ontem, de pessoas que estão se dando conta de que, cara, é legal no começo da carreira, foi legal ser CLT, vestir a camisa, mas eu tenho ouvido cada vez mais o seguinte, eu vou falar essa frase que eu vi anteontem num casal jovem, achei super legal. A moça é MEI, com todas as suas regras, e o rapaz, eles foram lá em casa deixar um convite de casamento. Olha que eu achei super legal, um casal do interior de Minas, estão aqui começando a vida, foram lá em casa, a gente tá velho já, né? Levaram um convite, eu não conhecia o rapaz, eles são familiares da minha esposa, e ele falou a seguinte frase, eu convenci a Fernanda a deixar o trabalho que ela tinha numa multinacional, a se tornar empreendedora comigo, porque eu acho que todo o tempo que nós casal estamos dedicando, eles fabricam carne em lata, que é típico em Minas Gerais, e panela de ferro. E os dois distribuindo convite aqui em São Paulo, entregando as panelas e tal, e eles falaram assim, o Guto, ele falou, eu convenci a Fernanda que tudo que a gente fizer aqui empreendendo, a gente está fazendo pra gente. E ontem, André, não vem ao caso quem comentou isso, mas estou vendo gente de alta liderança do mundo corporativo me mandar mensagem assim, eu quero empreender. O que aconteceu? Foi isso? Aquela mosquinha lá do seu pai falou mais alto, porque você me confidenciou nos bastidores que seu pai também empreendeu, né? Sim. E acho que tem um pouco da idade quando você tinha a idade do Igor. O que está acontecendo com você agora? Para onde você está indo? Para onde todo mundo que está te ouvindo vai? Que onde você for nós vamos atrás mesmo. Boa. Então, eu sempre, ou vamos dizer, nos últimos 10 anos, onde eu fui mais feliz como líder, eu acho que encontrei o meu estilo próprio de liderança, etc., eu fui um intraempreendedor, certo? Tá. Então, dentro da empresa era o cara de transformação. Você fala assim, vamos fazer um piloto de um lugar para mudar o modelo da Novartis, ok, Portugal vai ser um deles, o Andrei está lá, ajuda a fazer as coisas acontecerem, certo? Então, fiz isso, foi a fase de vestir a camisa, certo? Tá. Falei, ok, esquece um pouco as ideias de ser empreendedor lá fora, deixa eu canalizar a energia aqui para dentro, vou vestir a camisa. Acho que fiz bem, fui reconhecido, fui feliz, me transformei, outras pessoas se transformaram com a jornada, maravilhoso. Há coisa de 6, 8 meses atrás, a Novartis está passando por uma transformação grande mundialmente. Eu fiquei sabendo que eu teria que deixar Portugal, teria espaço em outro lugar da Novartis, e eu comecei numa fase de, deixa eu pensar o que eu quero da vida, certo? Minha esposa ainda empregada no Brasil, certo? História longa para fazer ela curta, a gente decidiu voltar para o Brasil e aí eu decidi sair da Novartis. Mas o que foi importante na minha decisão? A importante decisão foi que, eu brinco, que a hora que eu me tranquei no quarto escuro, sozinho, para ouvir o que minha alma estava dizendo, certo? Porque assim, estava feliz na carreira, ia continuar crescendo na carreira corporativa, ia fazer etc. A hora que eu ouvi minha alma, o que eu percebi é o seguinte, mesmo ter sido feliz, reconhecido e etc., existia um lado meu ressentido. Por quê? Porque na minha experiência, pelo menos em grande corporação, acontece muito de
faz toda essa mágica que eu falei, todo esse esforço de trazer todo mundo na mesma página, motivado, vamos fazer uma transformação. Alguém em outros países, cidade, outro lugar, vira uma chavinha, a empresa e muda alguma coisa, você dá 10 passos para trás. Entendi. Então essa história de vai e volta, vai e volta, vai e volta. E eu percebi que isso gera um sentimento em mim, certo? Então o que eu posso, o que será que eu consigo fazer por mim mesmo? Sem estar com essas amarras. Começou a ficar mais clara a camisa de força, certo? Como é que eu consigo me livrar dessas amarras? E também, ali para ser sincero, o que eu consigo fazer sem o sobrenome Novartis, Johnson & Johnson, Bradesco? Porque o sobrenome tem um peso, obviamente, certo? Assim, se eu vou para um lugar onde sou mais eu ou um grupo de pessoas querendo transformar o mundo aqui, o que acontece? Então, a vontade fundamental que apareceu foi essa, né? E aí, diferente de 10, 15 anos atrás, quando eu tinha essa vontade de não seguir, agora eu tive mais maturidade de lidar com o medo meu aí. Com meus medos, se quiser a gente pode falar disso, mas com meus medos e falar, ok, junto com os medos vamos transformar. Eu acho que era legal demais a gente falar disso, dos seus medos, porque citar Lenine, né? Medo que dá medo do medo que dá. E agora você entra num capítulo que a gente tem interagido muito e quando a gente começou a conversar, para mim uma coisa primeiro ficou clara. O Andrei Creator já é realidade, você já é um creator, já produz conteúdo, já tem comunidade, já está seguindo. Mas o empreendedor é uma coisa que assim, eu sinto para quem não empreende desde sempre, cara, no final de semana, tá com a esposa e a esposa olhando para mim perguntando, mas Ari, pra onde é que você quer ir agora? Porque o questionamento que vem eu pergunto para você minha esposa me questiona, pô, mas você era médico, você chegou no topo da carreira de médico, se a gente tivesse ficado desde o início, você fazendo medicina, fazendo o que você fazia, talvez você ganhasse mais do que você ganha hoje. Mas eu sei que não é o que você quer, porque esse risco, essa montanha russa, isso tá na adrenalina de ser empreendedor e isso alimenta o empreendedor. Sim. Eu agora tô caminhando, meu sonho com a independência financeira, me tornar empreendedor serial. Eu vi uma empresa nascendo semana passada, etc. Só que, lidar com esse medo de não ter o que você falou no começo, o cheque, o negócio não é fácil. Então, te devolvo dizendo o seguinte, para onde você vai, o que você está fazendo e você também tem medo? Sim, tenho medo, lógico que tenho medo. Todos os dias eu tenho medo de alguma coisa. Para mim, é menos sobre a montanha-russa, apesar de eu gostar da montanha-russa também, e é mais um movimento de eu dar voz à minha alma, certo? Então, cada vez mais na minha vida eu falo assim, eu não consigo mais não dar voz à minha alma. Entendi. Certo? Então é isso que o Quarto Escuro fala. Fala assim, não vou de novo não dar voz a isso porque eu tô com medo? Não, eu vou dar voz disso. Então como é que eu lido com o meu medo? Certo? Então deixa eu falar dos meus medos, deixa eu levar isso pro mundo, né? Tem um monte de medinhos. O principal medo, de novo, é a família. Eu vou fazer um movimento que vai estruturar a família, certo? Sendo que eu tenho uma esposa que, para alguns aspectos profissionais, ela tende a ser segurança primeiro. Então como é que vai ser eu chegar para ela e falar, não vou, né? E isso passou por, primeiro, ela entender que eu estou fazendo um movimento que não é responsável, certo? Que tem um plano por trás disso e que se der errado e eu precisar fazer qualquer coisa amanhã, né? Voltar para a indústria farmacêutica, varrer chão, qualquer outra coisa eu faço, certo? Mas que até lá tem um bom tempo para as coisas darem certo, como acho que vão dar, certo? Mas ela também entender que esse movimento meu interno é tão forte que se eu deixasse de fazer isso agora, eu ia ficar ressentido e eu já vou voltar isso pro casamento, certo? Então, vou fazer com responsabilidade, certo? Se precisar correr para a segurança de volta, a gente corre junto e eu vou ser o primeiro a falar, é isso que a gente tem que fazer. Mas agora, eu preciso do seu apoio para poder fazer isso que minha alma está falando, até para não criar ressentimento. E ela entendeu, ela falou, claro, eu vou te apoiar. E ela está te apoiando? Está me apoiando. Tá me apoiando. Também está lidando com os medos dela para me apoiar. Incrível. Certo? É incrível. Eu vou fazer um paralelo aqui de uma coisa que foi divertida, mas que talvez para a gente caminhar para o fim traga alguns conceitos para o público entender o que é o quarto escuro. A minha esposa me deu de presente de aniversário ano passado uma experiência de
ir boiar no Mar Morto, que fica perto de Jerusalém, né? E que a gente não afunda, né? Sim. Só que o Mar Morto, na verdade, ele fica aqui em São Paulo, num lugar chamado Flutua, acho que é o nome, que eu não sei se já ouviu falar. Já me falaram, mas eu nunca fui lá. É incrível, é incrível. Para quem não conhece São Paulo, eu ganhei um voucher dela e eu não conseguia, e estava já dando prazo de esgotar esse voucher. Fui lá entender qual que é o do Flutua, foi sofrido, eu me arrisquei, porque foi final do ano, eu fui de bicicleta. E aqui em São Paulo, acho que em volta da praça, eu acho que é a Pan-Americana. De bike é complicado porque você não vê que na rua tem uma via secundária. Eu fiquei andando à noite ali no que eu chamo de Baixo Pinheiros. Sim. Que é um lugar maravilhoso, né? E a gente tem que agradecer ter privilégio na vida, né, Andrei? Eu circulei numa área perigosa, 7h30 da noite, e todo lugar que eu parava num restaurante ou hotel, vinha alguém me perguntar o que eu estava precisando. Eu tinha plena consciência que se fosse talvez o meu irmão, né? O Rafa, que você conhece, talvez se o Rafa, que tem uma cor da pele um pouco diferente da minha, não tivesse tido o mesmo tratamento. Isso nunca foi problema pra gente lá em casa, mas é uma coisa que a gente tem que se reconhecer, porque não seria igual. E aí, cara, cheguei lá para navegar no Mar Morto. Me colocaram dentro eu entrei num espaço que é como se fosse um motel, que você tranca a porta e tem uma cápsula que você entra. Aí você entra nessa cápsula e eu fiz questão de tentar fazer a experiência exata. É uma solução hipersalina que você não flutua. A pessoa me disse assim, não adianta porque você não vai conseguir afundar o corpo. E se você abrir o olho, vai queimar os seus olhos. E quando isso acontecer, você aperta aqui o botão da cápsula, pega a toalhinha e limpa que vai arder muito. Ok. Aí, Andrei, teve uma hora, cara, que a pessoa falou o seguinte, a última frase foi o seguinte, nos primeiros 10 minutos, você vai ouvir uma música. Depois essa música vai sumir. E ela só vai voltar nos 10 minutos finais. Tem um botão de pânico, que se você entrar em pânico, você aperta, e senão você fica aqui. E aí eu te devolvo para dizer se faz sentido. Chega um momento que você está completamente no escuro, dentro de uma cápsula, e que você perde a noção temporal. Você não sabe em que momento você está. E aí, o conceito da loucura, que é muito ter alucinações, ou seja, você ter algo sensorial que não existe, algo dos 5 sentidos que não existe, ou ter um delírio, que é uma ideia maluca, é o que caracteriza a loucura. E ali, Andrei, teve um momento que eu ficava assim, eu tô ouvindo alguma coisa, a música começou ou não? Então é uma situação limite. Sim. Que leva você num quarto escuro a falar assim, cara, será que eu tô ouvindo coisas? E aí, quando você fala quarto escuro, é um lugar que você chega nesse limite? Ou o que eu falei aqui é muito viajandão e não tem nada a ver? Eu acho que, assim, quando eu falei quarto escuro, eu aprendi a me recolher, entrar na caverna, se quiser, para me ouvir, para dar voz. Então, nesses momentos onde quanto menos eu sei o que eu vou fazer, quanto mais estou inseguro, deixa eu falar, ao invés de eu falar, vou ler um livro a respeito, eu faço isso às vezes também, mas a primeira coisa, o primeiro passo é, o que a minha intuição, o que minha alma, o que meu coração está falando? Certo? Então é esse movimento de retiro, de entender, separar o que é loucura e o que é que eu estou falando mesmo, e depois falar, ok, deixa eu dar voz para isso. Né? E o segundo momento é importante como o primeiro, entender bem, e depois, se eu não pegar o medo do que eu acho que minha esposa vai achar de eu empreender, e se eu não levar isso para ela, para ter uma conversa com ela a respeito, o que acontece? Eu não empreendo, ponho culpa nela, falo, não fiz porque a Carol acha que não sei o que lá, e eu nem falei com ela. Certo? Então, tem um momento do quarto escuro, mas tem um momento depois de levar para o mundo na relação e falar, estou sentindo isso. E aí ela pode me ouvir, eu posso ouvir e as coisas acontecem. André, para finalizar, eu sei que isso é antigo toda a vida, como dizem Minas, mas o que eu sinto no final das contas, cara, é que a base familiar, ela é o divisor de águas. Porque quando você tem esse espaço, faz toda a diferença, né? Quando você tem um ambiente que você sabe que você sai, toma porrada,
Às vezes você acerta, às vezes você erra, mas você volta para o seio familiar, né? Bom, para caminhar para o fim, queria saber, antes de você deixar o recado final para a nossa audiência, tanto quem nos ouve, tanto quem nos assiste, queria que você nos dissesse assim, 2 questões que eu acho que faltam a gente conversar hoje. Você falar para onde vai a sua carreira, mas antes te fazer uma pergunta que você pode ficar livre se você não quiser respondê-la, mas me vem à cabeça porque você falava da sua esposa e eu falava assim, tá, mas o que tem a sua própria esposa, né? E quando eu comecei a ver seus conteúdos, eu comecei a navegar mais no seu LinkedIn, aí eu entrei no LinkedIn da sua esposa, da Carol, e que ganhou um prêmio Caboré, né? Sim. Aí a minha pergunta é, cara, como é que é ser casado com alguém desse nível? Porque ajuda, atrapalha, na intimidade como é que é? Porque, o que me veio à cabeça, será que não amedronta? Não amedronta. Não amedronta. Tudo na vida é escolha e consequência. E assim, eu acho que a gente tem, ao longo desses 20 anos, amadurecido e criado esse espaço de como pode ser a minha carreira e a carreira dela, né? Como que cada um apoia o outro, como é que cada um lida com os medos de um em relação ao outro. Então, todo esse espaço é construído, não é um espaço que caiu do céu. Entendi. Né? Então, é maravilhoso para um monte de coisa. Tem outras coisas que atrapalham um pouco mais, porque é uma escolha, certo? Mas funciona bem, pra gente funciona bem. A gente aprendeu a lidar bem com isso. E sigo pra carreira já, direto? Segue, porque assim, sobre família, não é à toa que a sua tribo te segue, onde você está, o que você faz. Eu conversei com uma pessoa há 2 semanas, uma pessoa de marketing, que eu tenho certeza da conversa que essa pessoa sofre do efeito do Dunning-Kruger. Ela não sabe que ela não sabe. Mas nessa conversa saiu o seu nome. E a pessoa, mesmo ela sabendo que não sabe, ela verbalizou a seguinte frase: aonde o André estiver, eu vou. Porque eu vejo também que tem uma coisa de ser o farol em termos de família. Porque as pessoas também chegam a um limite, né, Andrei? Que assim, dinheiro é importante? Mas, todo mundo pode acordar amanhã e estar com câncer. Então, o dinheiro, ele é importante e até uma página. Amanhã você pode acordar e falar, cara... então, eu não sei, eu acho que a família, sabe? Andrei, Carol, Igor, ela é, acima de tudo, a metáfora da Sagrada Família. É como... cada um tem seus valores, suas crenças, mas o valor lá de casa é muito assim, quando a gente tem dúvida, olha para a Sagrada Família. Sim. Então, acho que vocês são um pouco isso para muita gente. Ou seja, para onde que esses 3 estão indo, eu vou também. Eu me sinto um pouco nessa história já, sabe? Porque eu me sinto já um pouco há muitos anos na sua tribo, e tudo. Onde você vai, eu também vou, porque... é uma família, é a família que é legal. E agora, para você fechar e falar um pouquinho para... Não sei se você já quer dirigir as câmeras e fechar, assim, para onde vai o Andrei multicarreira, né? Porque Sim. Além de creator, agora eu sei que você está fazendo um monte de coisa. E aí, para onde... Como diz o outro, para onde você vai, André? Onde você for, nós vamos também. Sim. Que carreiras que você está bordejando, para onde que... esse farol que é você, essa luz, vai iluminar. Sim. Isso é uma palavra importante porque, óbvio, tem a minha família, que é minha família mesmo, que são os 3, mas também eu tenho uma relação com o trabalho que lembra a família, ou pelo menos os aspectos positivos da família, porque tem um monte de coisa também em família que é as lealdades cegas, meio malucas, que acho que não cabem no trabalho, obviamente. Mas tem um ambiente de estamos juntos numa aventura e fazer uma coisa acontecer. Sempre pensei como família. E tem a ver com a minha carreira agora, né? Porque eu fiz até agora muito isso nos últimos 10 anos, especial dentro da empresa. Criar esse sentimento com as equipes e fazer. E agora meu movimento, junto com o empreendedorismo, é pensar como é que eu faço isso mais em comunidade, né? Além das fronteiras da empresa. Né? Então,
por um lado, eu estou indo para uma empresa que tem 9, 10 funcionários nesse momento, talvez mais em breve, certo? Mas eu vou ser headhunter na área de saúde. Ah, é? Certo? Que legal. Dá para falar horas sobre essa história, certo? Não vou falar horas aqui, mas para dizer, vou ser headhunter. O que eu vi para mim aí? Vi o empreendedorismo, vi a capacidade de conectar ideias e pessoas e ajudar as pessoas a seguirem com suas transformações, suas carreiras, não só dentro da empresa, mas, de novo, fora, né? Achando outras oportunidades para elas. Vejo um espaço de eu lidar com pessoas interessantes, outros líderes seniors e ajudá-los também a fazer seus negócios florescerem, se transformarem. Então, de certa forma, é uma família mais comunitária do que a família só da organização. E junto com isso, no multicarreira, vem me envolver em startups, certo? Investidor, advisor, eventualmente algumas mentorias, né? Que eu não tenho vontade hoje de ser mentor, usar muito meu tempo para isso, mas 1, 2 pessoas são casos específicos que eu acho que eu vou fazer também. Então tem essa história de falar como é que eu impacto fora dessas fronteiras cada vez mais pessoas, certo? Então eu tenho feito esse movimento assim, e eu sinto que esse meu movimento agora é de expansão lateral, é sempre a comunidade, tem a ver com voltar para o Brasil também, tem um monte de coisa aqui. Eu não sei, André, o que eu sinto mesmo olhando de fora, cara, é que assim, você sempre foi ligado à comunidade. Talvez uma das grandes diferenças, e por isso que aconteceu aquela revolução, é porque você já é comunidade, você está na comunidade, né? De fato, não é aquela coisa... Então, você voltar e fazer essa coisa da comunidade, acho que é coerente com o que você é. E a outra coisa que você acha que você também é muito coerente é no seu estilo de liderança, seu estilo família. Não estamos falando aqui de codependências, das loucuras que a gente sabe que família traz. Mas o que eu sinto é você fazendo o que você sempre fez. Ou seja, quem está do seu lado, a gente sente essa segurança, a gente sente que, cara, é para ir para cima, porque tem alguém com essa sombrinha. E agora, esse seu movimento profissional de headhunter, tenho certeza que muita gente está ouvindo aqui vai ficar já headhunter, creator, advisor, investidor, confounder, barará, cara, isso já deu bom. Então, super obrigado. Se você quiser dizer algumas palavras aí para a câmera, a câmera é sua e depois eu faço aqui o fechamento, porque tem água, tem história para você contar, hein? Tem um monte. Tem que se despedir do público, que depois dá muita coisa boa. Tem um monte de história. E talvez se eu puder assim, sonhar em voz alta, talvez com o que eu posso fazer nessa próxima fase, né? Na saúde, né? Muitos dos problemas da saúde vêm porque existe um custo de desconfiança entre os diferentes players da saúde, certo? Uhum. Ninguém confia em ninguém e, portanto, os incentivos são pouco alinhados e as coisas não funcionam tão bem quanto poderiam funcionar, certo? Eu acho que essa história um pouco de ser engenheiro, mas ser terapeuta, certo? De viver aqui, viver lá fora, etc., me traz essa história de conseguir conviver em mundos diferentes. E eu adoraria poder fazer isso um pouco na saúde, de forma mais ampla também, certo? Criar mais diálogo, entendimento e criar oportunidades que não existem hoje através das pessoas, porque não vai ser tanto papel ir lá executar, mas trazer as pessoas certas para executar o que pode ser feito e transformar a saúde. Então tem um sonho que vem por aqui. Bom, espero que hoje quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, tenha vivido essa sensação de ampliação de consciência. Como é que a gente consegue fisicamente sair desse momento agora diferente do que a gente entrou? Então, tenho certeza de quem está em casa nos vendo, nos ouvindo, teve essa sensação. Andrei, super obrigado, super coerente. Eu tenho certeza que isso aqui já mudou a vida de muita gente. Está aqui sempre aberto quando você quiser voltar. E você que está em casa, fica aí um pouquinho sentindo a frequência vibracional de como é trazer pessoas como essa e literalmente ampliar a consciência. Agradecer a todo mundo que está por trás da produção do podcast. Às vezes a gente tem que dar crédito aqui pro Rodrigão, que está debaixo, atrás das câmeras, no áudio. Senhorar lá em Belo Horizonte, fazendo edição. Tinha que agradecer que pelo menos umas 8 pessoas envolvidas nos bastidores do Consciente. A gente está indo para o ano 2, quer evoluir e, acima de tudo, quer que os nossos seguidores, a nossa comunidade, deem feedback para a gente continuar crescendo sempre.
Obrigado, Ari. Obrigado, gente. Com Deus. Até a próxima. Até já.